Olá pessoal do Mundo Cervejeiro, bem-vindos. Esse é o canal Chopps e meu nome é Carlos Frederico. Bom, a ideia hoje é a gente pegar uma receita e calcular a OG, a gravidade original, ou a densidade inicial dela. Tá bom. Tem uma penca de programas para fazer isso. Não vou nem entrar aqui para listar eles, de programa de computador, aplicativo de celular. Tudo calcula para você a OG das suas receitas. Basta você entrar com os maltes e a quantidade de água e ele vai te dar a densidade esperada da sua abraçagem, do seu mosto. Mas e quando a gente não tem nem computador, nem aplicativo de celular, nem nada e tem que fazer na mão? Essa foi a ideia que eu tive então, que eu vou compartilhar com vocês agora. Bom, a ideia nossa então é, a partir dessa receita de cerveja, a gente conseguir calcular a OG da nossa receita, a OG do nosso mosto, né, a densidade inicial. Para isso, a gente vai precisar de alguns dados técnicos que vêm na ficha de análise do malte. Muitas vezes, quando você adquire esse malte fracionado, ele não vem, mas você consegue isso no fabricante ou com o seu vendedor. Quais são esses dados que a gente vai precisar? Nós vamos precisar do teor de umidade, do extrato de moagem fina isento de água, IA, e o extrato de moagem grossa isento de água também, ou a diferença entre os extratos da moagem fina e da moagem grossa. Isso aí tudo são dados que devem estar na ficha técnica do seu malte. O que significa cada um desses dados? A umidade corresponde ao teor de água do malte. O malte ele não vem 100% seco, até mesmo porque custa muito caro para você secar o malte e quanto menos umidade ele tiver, mais caro foi. Então esse teor de água presente no malte tem que ser baixo, até mesmo para poder conservar o malte. A gente reduz o teor de água de qualquer grão para poder estocar ele. E ele deve estar abaixo de 5%. O extrato de moagem fina é exatamente a quantidade de açúcares ou de sólidos solúveis que nós vamos conseguir retirar do nosso malte. Só que isso é feito no laboratório e praticamente os grãos são moídos até um pó muito fino, um talco. Assim, a eficiência de extração é a máxima possível. Isso é fora da realidade, que você não consegue fazer uma moagem dessa para a indústria, porque senão você vai entupir tudo que você tem ali dentro e não vai conseguir filtrar, não vai conseguir separar o teu mosto, enfim, o processo fica inviável. Todos nós aqui já tivemos um dia uma abraçagem onde a gente moeu muito fino demais, e aí quando você vai fazer a lavagem dos grãos, ele não consegue descer, entope e vira uma nhaca. Por fim, o extrato de moagem grossa é, na verdade, a forma usual como é feita na fábrica ou numa braçagem caseira. Muitas vezes esse extrato de moagem grossa também é chamado de rendimento esperado. Às vezes ele vem assim no laudo técnico. E isso corresponde efetivamente à quantidade real de açúcares ou de sólidos solúveis que a gente obtém na abraçagem. Vou mostrar aqui para vocês um laudo técnico que eu peguei na internet, no fornecedor, e não vou entrar em todos esses parâmetros, só interessa mesmo a gente os três primeiros: a umidade, o extrato de moagem fina e o rendimento esperado. A umidade aí vocês podem ver, ele tem apenas o valor máximo, então 4,8%. Então, para esse malte que está me sendo entregue, para cada 100 gramas de malte que eu tenha, 4,8 gramas correspondem à água. Tá? O seguinte aí é o extrato de moagem fina isento d'água. Ele traz aí o valor mínimo. Então, para esse malte aí que a gente está trabalhando,
o mínimo que eu consigo retirar dele, ou seja, eu não retiro menos do que isso, é 80,5%. O que significa isso? De novo, para cada 100 gramas de malte que eu faço a extração, faço a abraçagem dele, eu vou obter 80,5% gramas de sólidos solúveis ou de açúcares, ou seja, é a parte que vai para a água. E por fim aí, o terceiro dado que a gente precisa é o rendimento esperado. Esse rendimento esperado, ou extrato de moagem grossa, corresponde ao que a gente efetivamente espera obter num processo industrial ou no processo caseiro. No caso desse malte aqui, são 76,6%. De novo, de 100 gramas de malte que eu coloco para minha abraçagem, 76,6 gramas serão ou irão constituir nos sólidos ou nos açúcares que estarão contidos naquela minha água. Bom, já temos então as três coisas que a gente precisa aí, a partir da ficha técnica do malte, que é a umidade, o extrato de moagem fina e o rendimento esperado, o extrato de moagem grossa. Pois então, eu vou começar a calcular. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar a parte d'água. Por que eu vou retirar a parte d'água? Porque água é água, não contribui nada com os sólidos solúveis ou conteúdo de açúcares no meio. Então eu vou pegar o rendimento esperado que eu tenho desse meu malte e vou subtrair dele a quantidade de água. Então vai ficar 76,6, que é o rendimento esperado, menos 4,8, que é o teor de água. Isso vai me dar então 71,8%. Vou chamar aqui agora de extrato potencial. Então, essa é a quantidade que eu posso obter no máximo desse meu malte. Tá, então eu achei 71,8%, já retirando a parte d'água, mas isso o que significa? Que se eu colocar 100 gramas de malte, eu vou obter 71,8 gramas de açúcares ou de sólidos solúveis. E o que isso tem a ver com a minha OG, ou a minha densidade inicial do meu mosto? Para fazer isso, eu vou considerar um adjunto que eu saiba que ele é 100% solúvel em água e que ele vai solubilizar completamente. E para isso a gente vai usar a sacarose. A sacarose, então, tem um extrato potencial de 46. Nós vamos, então, relacionar o nosso extrato potencial do nosso malte com a sacarose. Então, eu vou pegar o meu extrato potencial, que é o 71,8%, vou multiplicar pelo 46 da sacarose e dividir por 100, porque é sempre em percentagem. Isso vai me dar um valor de 33,028. Como é que eu relaciono isso com a OG? Eu vou pegar esse valor, dividir por 1000 e somar 1. Isso vai me dar uma OG de 1,033. Então, esse meu malte, que tem um 71,8% de extrato potencial ou de açúcares ou de sólidos solúveis, vai me dar um mosto com OG de 1,033. Dessa maneira, então, nosso malte aí passa a ter um extrato potencial 1,033. Mas o que é esse número? Isso significa que se eu pegar uma libra desse malte, 455 gramas, e braçar isso em 1 galão d'água, 3,79 litros, a OG esperada desse mosto é de 1,033. Vamos calcular então isso para uma receita de uma Weissbier. Vou fazer aí 19 litros, 5 galões d'água. Metade, 4,85 de Pilsner, 4,85 libras de trigo. O extrato potencial do Pilsner, 1,036. E do trigo, muito próximo, 1,035. Eu vou utilizar apenas os dois últimos decimais, que correspondem aos chamados pontos de gravidade. Então, para o Pilsner vai dar 36, para o trigo vai dar 35. O que eu vou fazer agora, então? Vou multiplicar cada um pela sua quantidade em libras.
vou dividir isso tudo pelo volume que eu estou trabalhando. E esse número eu vou dividir por 1000 e vou somar 1. Então, quando eu faço cada extrato potencial, cada ponto de gravidade de cada malte, vezes a quantidade deles dividido por 5, isso vai me dar 68,87. Vou dividir isso por 1000 e vou somar 1. Isso vai me dar um OG de 1,069. Então, a partir daqui a gente já consegue calcular a OG do meu mosto, mas tem ainda um detalhezinho aí, que é o seguinte: eu estou considerando que eu vou conseguir efetivamente extrair todos os açúcares possíveis daquele malte como se minha eficiência fosse de 100%. Isso nunca é verdade. Então, normalmente nossas eficiências de braçagem estão ali entre 70% a 80%. Então, esse valor aí, 1,069, seria o limite máximo que eu poderia atingir numa situação ideal de 100%. Então, nunca vou passar dele. Estou sempre abaixo disso. Quanto abaixo? A gente considera aí um parâmetro interessante, 75%. Então, se eu considerar que eu trabalho com eficiência de 75% do meu máximo, então se eu usar aquele valor 68,87 que eu tinha, vezes 75 dividido por 100, que é a minha eficiência esperada, pego esse número dividido por 1000, e isso vai me dar então uma OG esperada de 1,052. Então, aí vocês veem a eficiência, a OG com a eficiência de 100%, 1,069. A OG com a eficiência de 75% de extração dos sólidos solúveis ou dos açúcares, 1,052. Então, vamos amarrar as coisas. Com isso agora você já pode calcular a sua OG, sabendo o extrato potencial de cada malte, as massas dele e os volumes. Importante aqui lembrar que você tem que usar o sistema imperial, o sistema britânico. Então as massas tem que estar em libras e os volumes tem que estar em galões. Por que isso? Porque a gente relacionou isso com o extrato potencial da sacarose nesse sistema, que é pontos por libras por galões, tá? Porque aí fica fácil da gente puxar para dentro da densidade da OG. A segunda coisa que a gente pode fazer é calcular a eficiência de braçagem. Opa, essa parte aí, legal, me interessa. O primeiro ponto já foi explicado, em relação com a OG. Vamos partir para a eficiência da braçagem. A eficiência da braçagem, então, é a relação entre a OG que eu obtive e a OG que eu esperava. Só que em vez de usar OG direto, eu vou usar os pontos de gravidade. Então vamos imaginar que no exemplo aí, o meu extrato potencial, ou o meu AOG, da minha Weissbier era 1,069. Então os pontos de gravidade correspondem aos últimos decimais, 69, 69. E aí eu fiz a minha abraçagem, medi a densidade do meu mosto e encontro um valor de OG igual a 1,055. Ou menor do que o esperado, claro, né? Não vou conseguir encontrar uma densidade maior do que 100% do que eu posso ter. A não ser que eu usei um volume de água menor ou usei mais malte do que eu fiz as contas. Tá bom? Então eu sempre vou achar menos do que o máximo possível, claro. Então a minha eficiência de braçagem vai ser o quê? 100 vezes o extrato potencial obtido dividido pelo extrato potencial esperado. Então é 100 vezes 55, que eu obtive daquela densidade do meu mosto, da minha abraçagem, dividido pelo extrato que eu considerei 69, 100%. Tem uma eficiência de braçagem aí de 79,7%. Lembra que a gente assume entre 70% e 80%? Tá beleza aí, 79,7% de eficiência. Dessa forma, então, a gente consegue calcular a nossa eficiência da abraçagem. Bom, dessa forma aí,
vocês agora têm as ferramentas, as equações, tudo para poder calcular o OG do seu mosto e a eficiência da sua abraçagem manualmente, sem depender de nenhum programa nem nada. Confesso a vocês, dá um pouquinho de trabalho, mas também a gente consegue saber o que está acontecendo e não pega simplesmente um número que o programa joga para a gente. Claro, eu sei, os programas são super confiáveis, a gente já tem usado eles há bastante tempo, são bem robustos, mas também vale a pena a gente saber um pouquinho de onde as coisas vêm, não simplesmente cegamente confiar em tudo que vem da gente num programa. Tá? Eu espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, dê o seu joinha ou o seu de joinha se você gostou ou não gostou do vídeo. E deixe seu comentário aí pra gente. Dúvidas, questões, qualquer coisa a gente retorna. E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.